Sejam bem-vindos a mais uma questão da nossa revisão, que vai estudar a respeito sobre uma estimativa para o volume de um cubo, tá certo? No caso, seria o erro para o cálculo do volume desse cubo. Quanto poderia ter sido esse erro, tá certo? Então, na questão ele diz o seguinte, que a gente tem uma caixa em formato de cubo e ela é medida e devido à falta de precisão, ela pode ter um erro no máximo aí de 2 centímetros, tá certo? E no caso, a aresta desse cubo é de 15 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, que a linha mede 15 centímetros. Se essa dimensão, se essas arestas não tivessem havido erro no instrumento utilizado para fazer essa medição, é o volume, o volume do cubo, vou chamar de velhinha C, ele a linha, teria sido de a linha ao cubo, que daria um total de, aqui ficaria velhinha C, que é o volume do cubo, né? Seria de 15 ao cubo. E nós teríamos que esse volume dessa caixa seria de 3.375 centímetros quadrados. Não, no caso, cúbicos, né? Então, esse seria o volume da caixa se não tivesse havido erro. Mas para que a gente possa calcular o erro na dimensão ou do comprimento, né, já que é um cubo, comprimento, largura, o erro em qualquer uma das três dimensões do cubo seria dado por um valor que foi medido e a gente não sabe quanto foi, né? Menos a linha, que seria a medida da aresta se não houvesse erro. Então, o erro absoluto seria dado dessa forma. E esse erro, ele não seria maior do que 2. Então, significa que ele é menor ou igual a 2. Perceba que a gente está trabalhando sempre com a mesma unidade, que no caso é centímetros. Eu não vou mudar, tá certo? Então, a gente tem aqui que A, que seria a medida sem precisão, menos a medida com precisão, no caso, se houvesse 15 centímetros, essa diferença não vai ser maior que 2. Então, em módulo, nós temos que, esse módulo ele vai ser menor ou igual a 2, tá certo? Eu vou retirar do módulo para que a gente possa analisar, tá certo? Então, nesse caso, essa diferença, ela está dentro desse intervalo, ó. A menos A menos a linha menor ou igual a 2. Tirei do módulo, tá certo? E aí a gente sabe de quanto é esse A linha. Esse A linha vale 15, né? Foi dado na questão. Então, menos 2 A, que é o valor que a gente está querendo analisar, menos 15 menor ou igual a 2.
certo? Vamos organizar aqui nossas desigualdades. Nós vamos ficar com menos 2. Chegou uma companheira aqui. A gata tá pulando aqui. Menos 2. O 15 eu vou colocar para os outros membros. Se ele tá negativo, ele vai ficar positivo. Para passar para os outros membros. E nós vamos ficar com uma estimativa aqui para A, um intervalo. Certo? Vou organizar aqui. Nós vamos ficar com 15 menos 2. Vamos ficar com 13. O A vai estar dentro desse intervalo. Maior ou igual a 13 e menor ou igual a 17. Menor ou igual a 17, certo? Só que nós estamos querendo analisar a estimativa do erro para o cálculo do volume. Então, quem seria o volume? O volume não é aresta ao cubo? Então, eu vou elevar ao cubo todos os membros da minha desigualdade. Então, nós vamos ficar com 13 ao cubo. 13 ao cubo. A ao cubo. 17 ao cubo. Vou deixar organizadinho dentro do parênteses, tá certo? Então, 13 ao cubo, nós vamos obter 2.197. Dois mil cento e 97. E o outro valor ao cubo, né? E o outro valor seria de 4.913. 4.913, tá certo? Então, isso aqui é o volume, que seria A ao cubo, seria o volume que a gente está querendo estimar. Ganhei uma ajuda aqui. Ó, diz pro pessoal que eles têm que estudar, certo? Até a próxima. E vamos analisar a estimativa para esse volume encontrado, tá certo? Então, V, ele vai estar, V, um volume máximo que a gente teria aqui seria o seguinte. Seria o seguinte. O volume que a gente encontrou foi de 3.375. 3.375 centímetros cúbicos, tá certo? E aqui no caso, ele vai estar limitado por 2.197 e o outro extremo vai ser de 4.913.
E aqui eu vou colocar a velhinha. Vou colocar aqui volume do cubo. E aqui vou colocar a velhinha, que foi o cálculo que a gente fez no início, do volume, caso não houvesse erro, tá certo? Então, V vai estar num desses intervalos aqui. A maior distância entre o volume velhinha e o V que a gente procura, ele vai estar, já que a gente está procurando aí o máximo, né, desse volume que ele pode atingir, seria nesse intervalo aqui, ó. O V ele estaria nesse intervalo. Então, o V máximo aí, o volume máximo, dentro dessa estimativa aí, para o erro máximo, seria, desculpa, deixa eu aqui. Não é o volume. O erro máximo aí seria de 4.913 menos 3.375. E esse resultado seria de, deixa eu ver aqui, já fiz as contas aqui embaixo. Seria de 1.000, seria o erro máximo, tá certo? Seria de 1.538 centímetros cúbicos. Então, esse seria o erro máximo para o cálculo do volume dessa caixa que era em formato de cubo, tá certo? Então, eu agradeço a atenção de vocês até aqui e até a próxima questão.